Nós estamos vivendo tempos onde a preguiça, o comodismo nos tira dos templos da igreja, de podermos evangelizar. A cobiça dos olhos nos trazem hoje, infelizmente, nós temos aqui a internet, que se você não souber usar bem, ela vai atrapalhar muito a sua vida. Eu uso, mas eu uso procurando com mais sabedoria possível, porque eu amei usar para poder pregar. Ficou mais fácil realmente, ficou mais ali para mim pesquisar os versículos, encontrar mais rápido, mas quando você sabe usar com sabedoria. E também sobre a soberba da vida. Eu anotei aqui alguma coisa sobre uma explicação mais clara, com uma linguagem mais do nosso tempo. Fala aqui: a cobiça da carne refere-se aos desejos e impulsos carnais, mas muitas vezes associada aos prazeres sexuais, paixões mundanas que podem levar à tentação e pecado. Pecados, cobiça da carne. Agora a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos, desejos excessivos e pecaminosos por bens materiais ou coisa que vemos que não nos pertence ou precisamos. E a soberba da vida se refere ao orgulho excessivo e à arrogância, onde as pessoas consideram superior aos outros e se comportam de maneira presunçosa. Você viu que o mal está todo nessas três coisas que eu citei aqui. E eu vi que no próprio capítulo 1 João, no capítulo 5, 19, nós sabemos que lá no 19 diz assim: nós sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo inteiro já está no maligno. Muitas pessoas leem esse versículo errado, porque ele diz que o mundo jaz do maligno. Não, o mundo não jaz do maligno. Ele não é do maligno, ele é de Deus. Mas todas as pessoas, como nós temos uma natureza caída, pecaminosa, nós nos encontramos no maligno, porque o maligno está em tudo, está na soberba, ali na cobiça da carne, está na cobiça dos olhos e na soberba da vida. Então é muita afronta, é muita coisa para a gente lutar, para a gente procurar entender tantas coisas, as lutas que passam na nossa mente, o nosso crescimento, porque nem todos podem nascer no Evangelho, nem todos podem crescer no Evangelho. Os jovens hoje, eles não têm essa oportunidade, até porque hoje a nossa geração, infelizmente, está saindo das igrejas, e quando está dentro das igrejas, as igrejas estão pregando um Evangelho que na verdade não é o Evangelho de renúncia que Jesus pregou. É por isso que nessa carta de João 1, ele está falando claramente: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Jesus falou comigo esses dias e eu até pensava que Jesus ia mudar a mensagem para me ministrar hoje, e ele falando sobre amor. E eu quero trazer a esse entendimento à igreja, porque nós gostamos muito de dizer: Deus me ama, Jesus morreu, me amou. Cantamos os nossos louvores dizendo: olha só, Jesus me ama, Ele se sacrificou, Ele morreu na cruz. Mas aí eu faço uma pergunta: e o seu amor por Ele? Você já procurou saber como demonstrar esse amor por Ele? Uma das primeiras coisas que eu posso dizer é a obediência. Tem obedecido? Eu tenho certeza que o pastor Luiz estava esperando muitos irmãos estarem aqui hoje na igreja. Não é verdade, pastor Luiz? Mas é isso que nós temos vindo. Quando o lugar é pregado a palavra de Deus, as pessoas são confrontadas, elas não querem ficar. Então elas procuram outro lugar, onde ali seja massageado o seu ego, seja falado coisas que ela quer ouvir. Olha, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa. Aí você olha para esse versículo que eu acabei de ler e diz: mas não é para amar o mundo? E por que procurar isso? E por que você está procurando um lugar que te dê essas coisas?
tua alma. Ah, meu irmão, você está entendendo essa mensagem? Você tem que glorificar, porque nós não podemos amar este mundo. Nós não podemos, porque o que está prometido a nós não está aqui, está no céu. Não temos que juntar tesouros aqui na terra, mas sim no céu. Mas enquanto Jesus não vem, enquanto o Evangelho está sendo pregado, nós temos que ouvir sobre essas cobiças, nós temos que aprender a enfrentar essas coisas. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel, não, em 2 Samuel, no capítulo 11. Porque você vai começar a entender 2 Samuel, no capítulo 11. Glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu anotei isso e quero passar para a igreja, para que você entenda que homens de Deus também passaram por essa provação, por essas lutas nos seus pensamentos, na sua cabeça, e até caíram. E o lindo da palavra de Deus é que ela não esconde, ela não encobre o pecador, pelo contrário, ela mostra para ensinar que nós temos que se desviar, temos que evitar esse pecado. E olha só, aqui nós vamos falar do rei Davi. Aqui todos que conhecem a história do rei Davi, a palavra vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando ali o rei Saul já foi rejeitado por Deus, Samuel chega até Saul e diz: olha só, Deus já procurou um homem segundo o coração de Deus. Se algumas pessoas aqui podem não saber, mas você sabia de uma coisa? Hoje foi lido Jeremias aqui, Jeremias no capítulo 1, quando Jeremias vai arrumar-lhe desculpas e dizer: eu sou apenas uma criança, eu não posso. Aí Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: olha só, Jeremias, eu já te conheço antes mesmo de ser formado no ventre da tua mãe. E a partir disso nós sabemos, alguns podem não saber, mas só que quando Samuel estava falando com Saul ali, você acredita que Davi nem era vivo, nem tinha nascido, porque Saul vai reinar 40 anos. Ele é rejeitado no primeiro ano, quando ele começa a ser rei, no finalzinho do primeiro ano ele já é rejeitado, porque ele oferta ali oferendas que não podia, só o sacerdote, então ele já é rejeitado. Aí você vai olhar para a idade que Davi foi ao trono, foi com 30 anos. Então se você faz uma matemática ali mais ou menos, você vai ver que Davi ainda passou 9 anos para poder nascer, onde Samuel estava falando: Deus já procurou, e Deus ainda estava lá preparado, lá no céu, tudo. Ele não espera o homem cair, ele não espera o homem pecar, tudo, nada é encoberto dos olhos de Deus. A irmã Inês falou sobre isso: onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o Deus que você serve, ele sabe de todas as coisas. E o rei Davi, infelizmente, cai nessas cobiça da carne, na cobiça dos olhos e da sua vida. Eu vou ler aqui, mas tem um pouquinho porque é muito grande a pregação. Minha esposa fala sempre assim: mas vai diminuir essas pregações. É porque eu tenho que falar para a igreja, mas vou tentar aqui. Eu vou ler aqui 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1 ao 2, diz assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Ramá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher em que estava se lavando, e era uma mulher muito formosa. Aí você vai agora e dá uma passadazinha de folha e lê o 14 e
na frente da maior força da peleja. Então retirai-vos de detrás dele e seja ferido e morto. Aí você pode agora se perguntar: onde estão esses 3 pecados? Nesse versículo primeiro está aí a cobiça na carne. Porque Davi tinha um propósito, Davi tinha uma direção, tinha algo a cumprir naquele dia. E qual seria? Aqui o versículo é claro, onde ele diz: na época em que os reis saem à guerra. Era um tempo de Davi sair para a guerra, mas Davi ficou em casa. Sabe por quê? Foi aquilo que eu falei no começo. O corpo, a nossa carne, ela não quer. Quando chega a hora de ir para a igreja, aí ele diz lá, você logo diz: ai, eu estou cansado, trabalhei a semana inteira. Davi olhando e vendo as suas forças, o seu poder, porque ele tinha muito poder, o seu exército era grande, poderoso, ele confiava no seu exército, não precisam ir. Mas só que a palavra está dizendo que é o tempo dos reis saíram para a guerra. Então Davi não podia ficar. Da mesma forma, nós deixamos de ir para a igreja, e quanto nós perdemos, quanto nós deixamos de ganhar estando na igreja. Davi estava cometendo esse pecado, deixando a sua carne falar mais alto. É por isso que Jesus, quando está no Getsemane, ele deixa ali aqueles homens vigiarem e orai comigo. E ele vai orar em separado, e uma hora ele volta, os homens estão dormindo. E ele olha para eles: Abraão, a carne é fraca, o espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. É por isso, meus irmãos, que hoje eu trouxe essa palavra para que nós aprendamos que na hora que der aquela canseira espiritual, que você não tiver vontade de ir para a igreja, que você não tiver vontade de ajudar o pastor Luiz, mesmo assim você procure forças do Senhor e diga: Senhor, me dá força, assim como o Senhor deu a Davi coragem, assim como o Senhor deu a Davi quando aquele gigante afrontava o povo de Israel. Desce esse espírito, porque o Deus colocou em você não foi espírito de temor, mas espírito de ousadia. E quando você não vai, quando você deixa um pecado entrar, você segue outro, e as coisas vão piorando. No segundo versículo a gente está vendo aqui, agora Davi ficou em casa. Aí ele vai fazer o que no terraço? Ele já não podia estar em casa, e agora ir no terraço. Contra uma mulher tomando banho, e a mulher aberta. Isso, meus filhos. Os mandamentos a gente sabe, não começar. O que é do próximo? Isso piorou a mulher. Jesus é mais duro ainda. Ele disse que se você olhar e desejar, você já cometeu adultério. Olha só como estava piorando a vida de Davi. Davi estava piorando a sua situação, e era um homem segundo o coração de Deus. Isso fica para aqueles que se acham super crentes. Ah, não. Quando a gente pergunta às vezes para o irmão, chega para o irmão: irmão, como é que você está aí? Eu estou bem, olha aqui, cuspindo fogo, sapateando, voltando, pregando, está vendo aqui, ganhei não sei quantas almas. E a verdade é que esse irmão pode estar até naquela lista que quando chegar diante de Deus, vai dizer: eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ele diz: aparta de mim, eu não vos conheço. O seu trabalho que você recebeu foi lá na terra. Você não estava juntando tesouros aqui no céu, você estava juntando lá na terra. Então fica aí, porque as pessoas elas estão juntando aqui na terra. Eu quero aparecer aqui, eu quero like aqui, eu quero aparecer. Isso fica para o jovem, né? Estou pegando pesado? Posso? Pegando pesado, né? Mas olha, meu irmão, é melhor, eu digo a você, é melhor eu pegar pesado com você e falar a verdade hoje, porque você correu o risco de perder a vida como eu perdi. Eu antes de Cristo não valia nada. Era um cara que aprontava,
rei, sou poderoso. Ele vai fazer o quê? O cara foi tão cara no pau. Ele escreve uma carta e manda porque ele ia assassinar. As pessoas, elas que têm poder e acham que são alguém, esse é o maior perigo. Acho que dos três, a soberba da vida é o pior. A soberba da vida, ela tem destruído muitas famílias, muitas pessoas. Tem destruído igrejas, ministérios. Tem destruído, que a gente vê tanto pastor aí, mas eles começam a achar que a palavra é dele, achar que eu sou, eu posso, eu ponho a mão ali, o endemoniado cai, é curado ali, o enfermo. E ele começa na soberba da vida. E Davi se encontra nessa situação, achando que era rei, poderoso, e tudo, se esquece que Deus chegou. Quando Deus chegou para Davi, que ele chama Davi, ele diz: olha só, entenda. Estou parafraseando, mas se você procurar na Bíblia, é mais ou menos desse jeito que eu estou dizendo. Entenda, você foi levantado, não é por você, é por um povo. E o pastor tem que entender, nós pastores temos que entender que nós não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui por causa da igreja. A igreja que são vocês. Nós estamos aqui para ajudar, para dar as mãos, para caminhar junto. É por isso que nós estamos. É por isso que nós somos pastores. Cuidar do que não é nosso. Tem pastores que estão se apossando das ovelhas, dizendo: minhas ovelhas. Até o próprio Davi, quando falava as ovelhas de meu pai. E os pastores aí, uma soberba da vida: minha ovelha, minhas ovelhas, minha igreja. Aí dá vontade de você perguntar: derramou quanto sangue? Qual foi a cruz? Onde é que está o versículo que diz que você foi crucificado e morreu? Você não encontra. É verdade. Você não encontra. Aleluia. E volto a dizer: um homem segundo o coração de Deus. É por isso que nós temos que vigiar, orar. Não podemos deixar essa soberba da vida, achar que nós somos alguém, porque daqui à frente pode ser que a gente caia. Pastor, acho que não vai dar tempo. Eu ainda ia. Outro dia eu volto aqui. Termino no final dessa mensagem. Termino o meio dela, na verdade, porque o final eu vou ministrar agora. Porque eu ia falar, porque tem outra passagem que também eu vou tentar aqui falar para os irmãos. Lá em Gênesis, na queda do homem, novamente esses três pecados acontecem: cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba. Porque Deus, ele já tinha falado: olha só, não coma desse fruto. Aí a serpente chega e começa a falar ali com Eva, mas aí é onde entra a cobiça da carne. Porque, meu irmão, se você chegar num lugar e o camarada está falando do teu outro irmão: meu irmão, se tu ficar, isso aí é a cobiça da carne, é coisa da carne. Sai, repreende e sai. Ele diz: meu irmão é uma bênção. Deixa de falar do teu irmão, sai de perto. Mas por que Eva foi fazer isso? Por que Eva foi dar ouvidos à serpente ali? Por quê? Por causa da carne. Era um fuxico. Estava se inaugurando um fuxico lá no meio do jardim. Era uma quentinha. Ela está dizendo: quer dizer que Deus não contou a verdade? Não. E quem é meu irmão? Isso é coisa
você começa a ver qualquer um desses 3 pecados chegando, principalmente esse da carne e dos olhos, que é os que chegam primeiro, você nunca começa com a soberba da vida. É por isso que talvez Deus esteja colocando nessa sequência, porque você não começa com a soberba da vida. Aí ela olha, desejou isso. Aí soberba da vida, entendimento. Eu vou me parecer com Deus. Eu vou ter conhecimento do bem. Aí quando já está tudo ruim, o que acontece? Ela vai dar o marido, o homem e a mulher expulso. Vai acontecer o primeiro assassinato. E por aí vai piorando. E hoje nós temos que pregar contra isso. Temos que lutar contra isso. Por quê? Por causa da cobiça da carne, por causa da cobiça dos olhos e a soberba da vida. Aleluia. Mas eu não vou chegar aqui só para terminar. Eu não vou chegar aqui e ficar só dizendo para você fugir, não te dando remédio, não te dando a mensagem que você diz, sim, mas aí o que eu faço para lutar com isso? O que eu faço? Como é que eu fujo disso aí? Aí você vai poder abrir comigo. Abram em Mateus, no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Esse Jesus é maravilhoso. Dá glória para Deus. Aleluia. Agora presta atenção, viu? Se tu não estivesse tocando, eu ia pedir um caderninho para tu anotar. Não vai ser. Segura aí, tá anotado? Gravando misericórdia. Sou ruim de câmera, pastor. Meu Deus, faço uns vídeos no YouTube, mas é só pela misericórdia. Pedindo graças a Deus. Faz ter visualização, Senhor. Teu reino. E é do teu reino mesmo. Eu só prego a palavra. Não tem negócio de aí você não está na mesma sequência, mas só que você vai ver aqui Jesus te ensinando. Olha só. O tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. E respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus estava ali há 40 dias, 40 noites jejuando. E a fome chegou. A sua carne estava pedindo alimento. E Satanás, como era astuto, como já tinha enganado Eva lá no paraíso, ele disse: agora eu vou enganar Jesus também. Ele está com fome, né? Ele está com fome, então eu vou entrar aqui, vou falar com Jesus. Ei, Jesus, olha essas pedras aí, Jesus, transforma ela. Só que aí ele não sabia. Ele parece que não percebeu, deu uma loucura na cabeça dele, que ele não entendeu que Jesus estava em jejum. Já anota aí, jejum. Aí Jesus vai dizer, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? Essa daqui que nós estamos lendo. Essa é a palavra de Deus. Jejum, palavra. Estão começando a guerrear a altura do diabo, a altura contra essas cobiças. Mas aí o inimigo, nessa casa que ele não desiste de primeira não. Tem pessoas que pensam que para cair no pecado é um negócio que Satanás chega de chifre, todo vermelho ali, o fogo, catinga de choro, falar com você ali, você vai cair no pecado. Não, ele é sorrateiro. Ele vem, ó, ele vem como um leão. Como um leão, não é um leão da tribo, é como um leão ali, ungindo, tentando fazer medo, tentando. Aí o camarada vai e acaba caindo. Não é de uma vez, é aos poucos. Aí ele não desiste, não. O camarada
isso que a gente tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória. E como é que a gente resiste? Jejum, oração, palavra, né? Então o diabo levou a uma cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito. E o bicho sabe a palavra. É aí onde está. Esses que acham que tem conhecimento demais da palavra. Eu tenho curso de teologia. Eu sou isso, bacharel. Eu sou aqui, sei lá o nome aí para dar esse povo que se acha demais. Aí ele, se ele pudesse falar, ele diria assim: eu vi ela ser escrita, eu vi ela ser vivida. Quem pensa que você é? Por isso que aqueles homens estavam ali tentando expulsar demônios ali em nome de Paulo, levaram uma surra grande. Aí ele disse: rapaz, Paulo eu conheço, mas vocês são assim. O que vocês pensam que são? Não adianta, tem que ser a palavra, mas tem que ser com jejum, oração. Aí ele vai, olha só, ele recitando a palavra de Deus: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão, mas para não que tropece em pedra alguma. Aí respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. E aqui é invertido um pouco, não é na mesma sequência da cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, porque aqui o diabo ele testou a soberba da vida de Jesus, porque ele olhou para Jesus e disse: ei, tu é filho de Deus, se lança daí, vai, te joga daí, tu é o poderosão, tu é o filho de Deus, o unigênito, pula daí, vai, pula. Aí Jesus, ele não sabe a posição que eu estou hoje, não. Eu estou marchando na presença do Senhor. Eu estou cheio da presença de Deus, porque eu estou em jejum. Eu conheço a palavra, eu sou o verbo, eu sou a palavra. E ele não conhece, ele está tentando me ensinar a palavra. Eu sou o verbo, eu sou o pão da vida, eu sou o ômega, o alfa, o princípio e o fim. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. O diabo ele poderia ter desistido: eu vou para casa porque aqui não tem. Mas não, ele foi tentar usar agora a cobiça dos olhos de Jesus. Ele chega para Jesus e levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou os reinos do mundo e seu resplendor. Ele disse: tudo isto te darei, prostante sobre a cobiça dos olhos. Jesus é o próprio verbo. Ele falou: meu Deus, parece que esse diabo não sabe quem eu sou. Ele não sabe quem eu sou. Está escrito na minha palavra que tu és mentiroso, que tu é o pai da mentira, que tu és caído, que não terá salvação, tu serás lançado no mar de fogo. E tu vai tentar agora mostrar os reinos que são meus.
uma morada eterna. E o principal, meus irmãos, o principal, se você não der um glória tão grande pelo que eu vou falar aqui nessa noite, que é porque nós veremos a face do Senhor. Aleluia! Nós veremos o nosso Senhor, nós poderemos tocar nas suas marcas, no seu testemunho que Ele deixou para que nós possamos pregar o Evangelho e ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa força. É assim que nós podemos fugir desse mundo que jaz o maligno. Glória a Deus. Aleluia. Quem gostou dessa palavra? Quem recebeu essa palavra no coração? Para pôr em prática, para jejuar, para orar, para ler essa palavra, não é só passar um minutinho, não. Passe mais tempo com o Senhor Jesus. Porque no Getsemane, Deus mostrou os projetos principais dele. Primeiramente, a família, que ele faz latão, depois ele faz cego, ele colocou a família. Mas ele também mostrou um projeto para você e para mim, que você vai ter que guardar no seu coração. Ele fez um projeto que ele queria um amigo. Ele queria alguém que conversasse com ele. Ele queria alguém que estivesse do lado dele, que chegasse no seu quarto, fechasse a sua porta e orasse, que falasse com ele assim como Adão todos os dias esperava Jesus na viração do dia para poder caminhar com ele e dizer: olha, hoje eu dei um nome num animal, hoje eu fiz isso. Então cadê a sua oração? Cadê o seu momento com Jesus? Quanto tempo mais você vai parar só ali, dedicando 3 minutinhos a Jesus? Não é 3 minutinhos, gaste 1 hora, 2 horas, o que for necessário, porque você não está perdendo tempo, você está ganhando. É esse o projeto de Deus. Um amigo, alguém com quem ele possa falar, alguém com quem ele possa contar para pregar o Evangelho. Se fosse, ele poderia ter escolhido os anjos, mas ele não escolheu. Ele escolheu a mim e a você para levar a palavra, para pregar o Evangelho, para estar em cima dos púlpitos, amando e adorando a Ele todo o meu coração. Aleluia! Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos deu vitória, porque quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Não é por causa da nossa força, não é por causa do nosso entendimento, não. A sabedoria vem do céu, é tudo que vem de cima. É por isso que o Pai Nosso, quando é